E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. O meu nome é César, este é o Leituras do César, e hoje nós vamos falar deste livro formidável que é Oblomov, de Ivan Goncharov, publicado em 1859. E honestamente eu não sei porque esse livro não tem uma fama maior, não sei porque ele não é mais lido no Brasil, porque é uma das melhores leituras que eu já fiz, foi uma leitura extremamente prazerosa, foi uma leitura que me agradou bastante, é uma leitura que provavelmente vai ficar comigo por muito, muito tempo, é uma leitura que provavelmente eu vou voltar, e eu acho que não é justo que uma obra desse peso, desse calibre, não seja mais lida ou mais apreciada no Brasil. Então, estou aqui talvez para incentivar você que está assistindo esse vídeo a também se aventurar nessa leitura maravilhosa. Espero que a gente possa talvez ampliar um pouco mais a fama desse livro aqui no Brasil. Eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes, mas eu nunca tinha dado a devida atenção, até que eu vi ele sendo referenciado no livro Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, que foi uma das leituras preferidas desse canal ao longo desse primeiro ano, e me chamou a atenção, resolvi pegar para ler esse livro e quem sabe encontrar alguma coisa em comum. Mas Oblomov é um livro muito diferente de Memórias do Subsolo, é um livro que me encantou demais, é uma daquelas leituras também que a gente fica pensando como é que um livro que foi escrito há 200 anos atrás ele possa dizer tanto sobre a gente ainda no presente, e eu acho que é disso que a gente vai tratar um pouco hoje. Bom, essa edição que eu tenho em mãos é a única tradução brasileira que nós temos, se eu não me engano, pelo menos eu não consegui encontrar outra. Ela foi feita pelo Rubens Figueiredo. Essa edição é da Companhia das Letras, mas essa tradução, na verdade, ela foi publicada pela primeira vez pela afinada editora Kozak Naif. Eu não sei se vocês lembram, mas a Kozak Naif era uma editora que publicava uns livros ultra luxuosos, com umas edições perfeitas, umas capas lindas, umas edições que não tinham nenhuma falha, eram realmente livros muito bons, porém eram livros que custavam basicamente os seus 2 rins e um pulmão para você comprar, eram livros caríssimos. Então, essa editora infelizmente fechou, ela não tem mais no Brasil, mas o legado dela continua de certa forma, porque muitas traduções deles foram reaproveitadas por outras editoras, e é o caso, por exemplo, de Oblomov, que foi publicado agora pela Companhia das Letras. Bom, como vocês podem ver, é um livro relativamente longo, ele tem 600 páginas nessa edição, bastante comprido, e me chamou a atenção o fato de um livro do século XIX que trata basicamente dos costumes da classe média, da classe aristocrata russa, ser tão longo. Geralmente livros como esse costumam ser um pouco mais curtos. Por exemplo, Pais e Filhos, que é um livro que tem muitas coisas em comum com Oblomov, é um livro bastante mais curto, tem 250 páginas na edição do Clube de Literatura Clássica, e essa edição aqui tem 600 páginas. E eu fiquei me perguntando por quê. Porque não é uma história tão complexa, é uma história que poderia ser facilmente contada em 250 páginas, mas aqui a gente tem 600 páginas, e eu acho que isso tem sim um motivo de ser. Bom, eu já aviso para vocês que o vídeo de hoje tem spoilers. Se você não gosta de spoilers, este aqui não é o vídeo para você. Eu quero discutir a história inteira, eu quero falar do começo, do meio, do fim, de vários detalhes que eu achei interessante a respeito desse livro, e não vou me segurar. Então, se você está querendo aí um vídeo sem spoilers, uma resenha talvez mais genérica, talvez esse vídeo não seja para você. Bom, imagino que um dos fatores que vai definir se você vai gostar muito desse livro ou não é a identificação que você vai ter com o protagonista dele, que dá nome ao livro, que se chama Ilya Ilyich Oblomov, que é um aristocrata de 30 anos, que é uma pessoa que adotou uma atitude bastante indolente, preguiçosa, uma atitude um tanto quanto passiva, uma atitude quanto reservada em relação à vida prática, e decidiu viver num certo mundo de ideais ou num certo mundo de fantasias ou sonhos que ele não deixa ninguém acessar. Se você tem um pouco essa característica, você provavelmente vai gostar muito desse livro, porque você vai se sentir até um tanto quanto exposto, você vai ter
É quase como se o autor estivesse investigando a sua própria psique. Agora, se você não é muito desse tipo, se você é um tipo mais prático, mais extrovertido, você também vai gostar desse livro, porque ele também mostra o contraponto a tudo isso e como essas duas instâncias diferentes, a vida prática e a vida da fantasia, do sonho, do ideal, se complementam no mundo real. Então é um livro que tem uma perspectiva bastante clara, porém ao mesmo tempo ele é tão multifacetado e ele tem tantas camadas que você não vai esgotar simplesmente numa leitura ou numa interpretação. Esse personagem, como eu falei, o Oblomov, ele é tão essencial da literatura russa que existe um neologismo que é baseado no nome dele. É um neologismo que inclusive é usado no próprio livro, que é a palavra oblomovismo, que é essa atitude um tanto quanto suspeita em relação à vida prática, essa indolência em relação à vida prática, e que ele vai se utilizar algumas vezes nesse livro, e que ela saiu do livro e entrou na língua russa. Não sei se é usado no russo contemporâneo, mas certamente é uma palavra que você consegue encontrar em dicionários da língua russa como sendo uma talvez uma característica muito especial de algumas pessoas da Rússia. Para mim, o Oblomov é um personagem memorável. Eu confesso que eu me identifiquei com ele em alguns momentos, porque ele é um personagem que tem uma certa atitude em relação à vida, mas ele tem uma consciência a respeito dessa atitude. Ele sabe por que ele está tendo essa atitude, ele tem um porquê de ele ser assim, e ele é consciente a respeito desse fato. Então, quando ele explora isso, quando ele expõe isso para outras pessoas, eu confesso que eu me identifiquei algumas vezes. Então, quando ele expõe isso de uma maneira clara, eu ficava pensando assim, nossa, eu também já pensei em coisas que são nessa linha de pensamento. E isso me deixou até um tanto quanto perturbado. O livro, para mim, em alguns momentos ele pareceu um pouco angustiante, como o personagem às vezes vai numa espécie de espiral, como ele torna isso uma coisa um tanto quanto irritante às vezes. Esse personagem às vezes ele é um tanto quanto irritante, como ele vai navegando nessa espiral e como ele tem uma certa dificuldade de quebrar certos padrões de comportamento. Isso torna a coisa um tanto quanto angustiante e irritante, mesmo para mim, que olhei para esse personagem com uma certa condescendência, com uma certa identificação. É impossível você não ver esse personagem, não se irritar com ele em alguns momentos. Então, é maravilhoso, assim, essa capacidade que o autor tem de criar esse personagem e ao mesmo tempo tirar sarro dele, esculhambar completamente esse personagem, mas também olhar para ele de uma maneira compassiva, de entendê-lo, de compreendê-lo e mesmo escrever esse livro, que é uma grande homenagem a ele. Não é exatamente uma crítica, é uma crítica, mas ao mesmo tempo é uma homenagem. É aquela amizade que a gente tem com algumas pessoas, alguns amigos nossos, que a gente adora aquela pessoa, a gente gosta muito dela, mas ao mesmo tempo a gente quer esculhambar, a gente quer tirar sarro, a gente gosta de dar apelido, a gente gosta de criticar a pessoa. É um pouco disso, né? É um pouco assim aquela relação entre tapas e beijos que o autor tem com esse personagem, que é um dos personagens, na minha opinião, mais memoráveis que eu já vi na literatura. A atitude desse personagem perante a vida inspirou Dostoiévski a escrever Memórias do Subsolo. Outro livro do Dostoiévski que me lembrou bastante ao longo dessa leitura foi O Idiota. O Oblomov talvez ele seja uma espécie de Príncipe Mishkin. Príncipe Mishkin, que é o idiota do livro O Idiota, na verdade ele não é um idiota, ele é visto como um idiota, mas na realidade ele é quase ele tem uma visão de mundo muito mais clara e muito mais crítica do que parece à primeira vista, e o Oblomov também tem uma visão crítica a respeito do mundo. Ele não é simplesmente indolente porque ele é uma pessoa por sê-lo, mas ele tem uma visão de mundo que embasa essa sua indolência, e isso faz com que as pessoas não consigam compreendê-lo totalmente. Então ele é visto como essa pessoa, esse idiota, uma pessoa inocente, uma pessoa um tanto quanto ingênua, mas sim, ele é um tanto quanto ingênuo, ele é um tanto quanto inocente, mas também ele consegue ter uma visão de mundo que é bastante nítida e que fica nítida em alguns momentos.
A primeira parte do livro tem mais ou menos aí umas 200 páginas, é uma das partes mais longas do livro, e o que acontece nessa primeira parte? Absolutamente nada, não acontece nada nas primeiras 200 páginas do livro. A gente tem um dia na vida de Ilya Ilyich Oblomov. Ele está em seu apartamento em São Petersburgo, ele é, como eu já mencionei, um aristocrata, e ele tem uma grande propriedade no interior da Rússia, que é a Oblomovka, e ele tem muitos servos trabalhando para ele, mas ele não tem nenhum interesse em cuidar dos assuntos da sua propriedade. Então ele deixa tudo nas mãos de um homem que possivelmente o engana, que é o Staroste. É uma espécie de capataz que administra a propriedade e está responsável por enviar dinheiro para o Oblomov. Então ele tem uma certa intuição de que aquele homem está enganando, que ele não está fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível, que na verdade ele está enganando o Oblomov, mas ele não sabe exatamente ali o que fazer, porque para ele poder colocar a situação nos eixos de novo, ele vai precisar agir, e ele não quer agir, ele não consegue agir. Então ele está sempre às voltas com um grande plano, e esse plano vai ser um plano de revitalização da propriedade, que ele vai fazer com que aquela propriedade seja lucrativa novamente, que ele vai construir escolas, que ele vai aumentar a casa, que ele vai dar melhores condições de vida para os seus servos, mas ele não consegue fazer isso porque ele não tem... ele está sempre na base ali da ideia, então ele não consegue colocar isso tudo num plano prático. E nesse dia da vida de Ilya Ilyich Oblomov, ele acorda tarde, ele não consegue nem se levantar da cama direito, e quando ele se levanta da cama, ele coloca um roupão dele, é um roupão assim que ele está sempre usando o tempo todo, é um roupão assim que ele se sente bastante confortável nele, aquela roupa assim, o pijamão dele. Ele não quer sair de casa, é um dia que é um feriado, é o feriado de 1º de maio, várias pessoas vão aparecendo ali na casa dele, amigos dele, que vão falando para ele, olha, vamos fazer isso, olha, vamos sair, vamos fazer aquilo lá, e ele não quer, ele quer ficar em casa, ele resiste bravamente a todos os convites que as pessoas fazem para ele para sair de casa, porque ele diz assim que não, eu estou muito ocupado, eu não posso sair de casa. Ele não está ocupado nada, ele não está fazendo nada, mas ele diz que ele está super ocupado, que ele está cuidando com o plano dele para revitalizar a sua propriedade. Ele está cuidando também de outro problema que apareceu para ele, que é o apartamento, né? Ele está sendo expulso daquele apartamento, ele precisa sair daquele apartamento e procurar outro lugar para morar, e aquilo para ele é o fim do mundo, porque ele não quer sair dali. E o fato de ele ter que se colocar no mundo para procurar um outro apartamento, de cuidar desses negócios, é um negócio que para ele assim, ele não consegue, ele não quer olhar para aquilo. Então ele vai empurrando aquilo com a barriga o máximo possível para que ele não precise tomar uma atitude muito prática em relação a todos esses problemas que vão aparecendo. E ele vive uma vida bastante comedida, ele não tem grandes luxos na vida, e ele tem apenas 2 criados, a Anícia, que é a cozinheira, e o Zahar, que é o mordomo, secretário. E a relação entre Oblomov e o Zahar é uma coisa divertidíssima. O Zahar é um personagem muito engraçado. Ele é um mordomo que ele não é muito competente, ele já é meio idoso, ele já é um homem um tanto quanto velho, mas ele não é uma pessoa muito competente, então ele não faz nada, assim, ele faz apenas o básico, ele reclama, então quando o Oblomov fala, olha, você precisa limpar isso aqui, ele fala, não, isso aqui não tem como limpar, não dá pra limpar. Ele fala, mas ó, tá parecendo barata aqui. Ele fala, mas o que eu posso fazer? Não fui eu que criei as baratas, como que eu vou me livrar dessas baratas? Então ele não faz nada, ele não limpa, assim, ele fica ali de boa, e inclusive ele rouba um pouco de dinheiro do Oblomov. Quando o Oblomov dá dinheiro para ele ir ao mercado comprar alguma coisa para ele finge que não tem troco, que se ele não pediu o troco para mim, eu não vou dar. Então ele tem essa relação bastante, digamos assim, promíscua com o Oblomov. Ele se recusa a fazer o trabalho dele da maneira competente, mas ao mesmo tempo ele é descrito como uma pessoa bastante fiel ao Oblomov, e talvez não tanto fiel ao Oblomov, mas aquilo que o Oblomov representa como um membro da aristocracia.
ele é muito fiel à família do Oblomov. Ele vê a família Oblomov como sendo seus grandes benfeitores. Então, ao mesmo tempo que ele engana, que ele não faz o trabalho direito dele, ele é bastante fiel. Inclusive, outras pessoas, quando vão falar do Oblomov, o seu patrão aí não tá com nada, ele não faz nada, ele é um preguiçoso, ele é uma pessoa sem objetivos na vida, ele começa a defender o Oblomov de uma maneira bastante enfática. Ele fala, não, ele é o melhor patrão, ele é um santo, se você não fale mal dele. Ele começa a brigar com outras pessoas para defender a honra do Oblomov. E eles seguem um pouco nessa relação, os dois não vão para lugar nenhum. E nesse dia, nesse 1º de maio, essas pessoas vão aparecendo e se destaca uma delas em específico, que é um personagem que vai ter mais importância, mais relevância mais para o final do livro, que é o Tarantiev. O Tarantiev é um contraponto do Oblomov, é uma pessoa bastante prática, é uma pessoa que faz, é uma pessoa que age, e o Tarantiev, ele começa a querer resolver os problemas do Oblomov. Ele quer falar assim, você está procurando um apartamento? Olha, eu sei, tem uma pessoa aqui que eu conheço, que é a minha comadre, ela tem aí uma propriedade, ela tem um lugar ali que você vai gostar, é no campo, olha, amanhã a gente se muda para lá. Então ele quer resolver os problemas do Oblomov meio à força. E ao mesmo tempo também ele gosta de extorquir dinheiro do Oblomov. Ele fala, olha, eu preciso de dinheiro aqui para ir jantar, e aí ele chega na casa ali do Oblomov, ele fala, cadê o jantar? Fala pro seu mordomo me servir o jantar. Eu quero fumar um charuto, umas coisas assim. Então ele sempre está ali querendo viver às custas do Oblomov, e o Oblomov não age muito para impedi-lo, não coloca muitos limites para ele, então ele vai deixando. Então o Oblomov ele vai vivendo dessa forma, né? Ele vai vivendo de uma forma que as pessoas vão tentando viver às custas dele, e ele não impede, ele não age de uma maneira para impedir que essas pessoas o explorem. E essas 200 páginas são basicamente isso. A gente tem também, além disso, uma pequena explosão do Oblomov, em que ele começa a expor um pouco das razões pelas quais ele não gosta de se envolver muito nos assuntos do cotidiano. Ele diz que os assuntos do cotidiano são banais e as pessoas são banais, e todos aqueles assuntos, né, que as pessoas ficam todas preocupadas, as guerras no mundo, os acontecimentos de ministros na Inglaterra, todos esses eventos do mundo, para ele são eventos que são banais. Então ele pensa coisas assim, por que eu vou ficar me informando todos os dias dos eventos que estão acontecendo, se aqueles eventos amanhã vão ser eventos desatualizados, são coisas passageiras que eu não devo me preocupar. Esse é o raciocínio dele. O que ele quer, na verdade, é viver um sentimento verdadeiro. Isso é colocado de uma forma muito explícita, e aí a gente entra em contato com esse idealismo dele, de que ele quer viver uma vida bastante intensa em termos de sentimentos, ele quer viver um amor idealizado, ele quer construir uma família que ele veja como sendo uma família ideal para ele, e ele exatamente contrapõe esse seu ideal a esses assuntos cotidianos. Então ele diz que esses assuntos cotidianos, na verdade, estão impedindo de encontrar o seu ideal de vida, o seu ideal dessa vida idílica, junto com uma família, uma esposa, filhos que o amam. Para ele, essas duas coisas são coisas que são contraponentes. E por isso ele não age no mundo, por isso ele não se coloca no mundo. Parece ser uma coisa um tanto quanto estranha pensar nisso, né? Porque como que você vai construir uma família, como que você vai ter uma esposa se você não quer sair de casa, se você não quer trabalhar, se você... Essas coisas estão intimamente atreladas, mas para o Oblomov elas são contraponentes. E aqui eu novamente vou fazer uma referência a um outro livro que a gente leu nesse canal, que é As Avessas, de Huysmans. Se você viu o vídeo, se você leu esse livro, você vai perceber que os dois têm muito em comum. Os dois têm um certo desencanto em relação à vida social, eles têm um certo desencanto em relação ao mundo das coisas, dos acontecimentos banais, o mundo das notícias, o mundo da burocracia, o mundo das regras sociais. Os dois apresentam esse desencanto, né?
Talvez eles lidem com isso de maneiras muito diferentes, mas os dois têm uma certa psique de desencanto que é muito parecida. Só que aqui a coisa é tratada talvez de um ponto de vista um pouco mais cômico que no caso de As Avessas. Essa primeira parte termina com um capítulo que é o único capítulo que é nomeado no livro inteiro. Todos os capítulos são apenas identificados pelo seu número, mas existe um capítulo que é um dos capítulos mais longos do livro e que é o único capítulo que é nomeado, que é o Sonho de Oblomov. No fim da tarde, o Oblomov sempre tira aquele cochilinho, ele gosta de tirar um cochilinho, porque afinal de contas ele já está muito cansado de não fazer nada, então ele precisa tirar um cochilo da tarde para ele conseguir viver. Se ele não tirar esse cochilo, ele não vai viver, ele vai morrer, ele precisa tirar esse cochilinho. E é narrado todo um sonho que ele tem. E na verdade esse sonho não é exatamente um sonho, mas ele é mais uma reminiscência da infância dele, em que ele vai se lembrar de alguns fatos da infância dele de uma maneira bastante idealizada. E eu acho que esse sonho, apesar de ser um capítulo um tanto quanto tedioso até de ser lido, é um capítulo que mostra muito bem, eu acredito, a ideia que o Goncharov quer passar nesse livro, que é de que a conduta presente de Oblomov surgiu na infância dele. O estado em que Oblomov se encontra agora é um estado que pode ser atribuído unicamente à sua infância, a maneira como ele foi criado. Ele foi criado para ser uma pessoa indolente. Então, quando ele era criança, ele era muito protegido, ele não era obrigado a fazer nada, ele não era obrigado a trabalhar, ele não era obrigado a fazer nada. E ele, além de tudo, ele era muito protegido. Ele não era uma criança que era muito convidada a explorar o mundo, a sair, a conhecer, apesar de ele morar no campo, na Oblomovka, que é um local que eu acredito que poderia trazer para ele muitas experiências da vida prática, de conhecimento do mundo. Ele tinha um grande laboratório da vida ali e ele era escondido de tudo aquilo, ele era poupado de viver tudo aquilo, e isso fez com que ele se tornasse um adulto um tanto quanto indolente. E nesse sonho também é mostrado um outro personagem que era o melhor amigo de Oblomov, que é o Stoltz. O Stoltz é um russo cujo pai é um alemão. E isso no livro é mostrado como uma espécie de contraponto. O ethos alemão, a característica, o jeito de ser alemão, é visto como um contraponto ao jeito russo de ser. Os russos nesse livro são mostrados como pessoas muito sentimentais, como pessoas que são muito efusivas na demonstração de seus sentimentos, ao passo que os alemães são sempre mostrados como pessoas práticas, como pessoas lógicas, como pessoas que não são dadas a grandes demonstrações sentimentais. E isso é muito curioso, porque o Stoltz ele foi criado pelo seu pai alemão e pela sua mãe russa. Então ele tem um pouco de cada, mas no caso prevalece ali nele um certo ethos alemão. Então ele é uma pessoa que é muito dada à vida prática, que ele consegue fazer tudo aquilo que o Oblomov não consegue fazer, que é se colocar no mundo, que é praticar, ter negócios, que é se interessar pelos assuntos do mundo para fazer determinadas coisas. Então ele é um homem muito dinâmico, ele desde cedo começou a trabalhar, ele viaja pelo mundo, ele tem um interesse em sempre tocar a vida dele, tocando a vida dele. Ele é muito bom nisso, em tocar a vida dele, tocando a vida dele. Então sempre que o Stoltz aparece para o Oblomov, ele sempre é essa figura que vai tentar trazer o Oblomov um pouco para fora dessa sua carapaça de indolência. E a primeira parte do livro é marcada pela chegada do Stoltz, e ele vê o Oblomov novamente nessa sua carapaça, nesse seu apartamento sujo, o Oblomov nas suas roupas ali de ficar em casa, no seu roupão, afundado por esses problemas que ele tem, que são problemas que para o Oblomov são impossíveis de ser realizados, que é o seu problema com a propriedade e o seu problema com o apartamento. Então ele resolve colocar ali um pouco de vida no Oblomov, resolve usar um pouco da sua influência, o fato de que os dois são muito amigos, para tentar
puxar um pouco o Oblomov desse seu mundo, para, como isso vai ser dito no livro várias vezes, trazê-lo de volta à vida. As partes 2 e 3, elas de certa forma têm um paralelismo, porém a parte 2 é um capítulo que as coisas vão para cima, e na parte 3 as coisas acabam indo para baixo. A gente vê que o Stoltz quer que o Oblomov participe mais da vida social, então ele puxa o Oblomov para visitar amigos dele, para visitar para encontros de trabalho. Então ele começa a querer ocupar a cabeça do Oblomov para ver se dá um gás na vida dele, para ver se ele consegue tirar esse Oblomov dessa vida que o Stoltz considera como uma vida tediosa. O Oblomov, ele acaba cedendo um pouco porque ele gosta muito do Stoltz, ele admira muito o Stoltz, e ele resolve, né, ir na onda do Stoltz. E aí a coisa vai adquirir um certo interesse, porque o Oblomov, por causa do Stoltz, vai conhecer uma pessoa que vai mudar a sua vida, que é a Olga. A Olga é uma moça, é uma jovenzinha, muito jovenzinha mesmo, ela é mostrada como uma pessoa sem experiência na vida, aí provavelmente na casa dos seus 20 anos, e ela percebe, e o Oblomov percebe que a Olga o vê de uma maneira muito diferente das outras pessoas, que ela olha para ele com um certo interesse, com uma certa curiosidade, e ele começa a se apaixonar por essa Olga. E essa paixão que ele vai nutrir por ela é uma paixão violentíssima. Então é mais ou menos assim, como se o Oblomov saísse daquele mundo parado, daquele mundo indolente, e ele fosse assim a milhão para se tornar uma pessoa extremamente vigorosa nos sentimentos que ele começa a nutrir pela Olga. Então ele vai assim de 0 a 80 rapidamente. Então, por causa da Olga, ele começa a resolver os seus problemas, a querer resolver os seus problemas. Então aquilo que antes era um problema impossível para ele ser resolvido, que é sair daquele apartamento, ele resolve num instante. Então ele para de ser aquela pessoa que fica o dia inteiro no roupão, que dorme à tarde, que não quer sair de casa. Ele quer mudar porque ele quer conquistar a Olga. E essa parte que começa essa grande espiral desse personagem, porque ele é apaixonado pela Olga, mas ele não acredita que ele pode ser amado. Ele tem a confiança dele em si mesmo, a autoconfiança dele é muito baixa, a autoestima dele não é muito alta, e ele não acredita que a Olga possa amá-lo, né? Que a Olga provavelmente se apaixonaria por alguém como Stoltz e não se apaixonaria por alguém como ele, que é uma pessoa que, né, ele fala que ele é gordo, né, que ele é indolente, que ele não tem nenhuma característica que ele vê como possível objeto de amor de alguém. Então ele está muito não confiante no que ele está sentindo, e aí começa essa grande espiral, que essa falta de autoconfiança é um grande impeditivo, na verdade, né? Porque a gente começa a ver que a Olga gosta dele, de fato, que ela está começando também a se apaixonar por ele, e ele não... A falta de autoconfiança dele começa a ser um obstáculo para que o amor dele se desenvolva de uma maneira natural e saudável. Existe um certo momento em que o Oblomov se dá conta de que a Olga gosta dele, mas ele se apercebe que o amor que a Olga possivelmente nutre por ele não é um amor como o amor que ele sente por ela, porque ele tem um amor assim que é um negócio fenomenal, assim, que é uma bomba, né? Que é um negócio extremamente explosivo, forte e intenso, e o amor que ela sente por ele é uma coisa um pouco mais moderada, mais pacífica, mais tranquila, e isso deixa bastante conflituoso, porque ele acha que ele precisa viver um amor ideal, o amor idealizado, aquele amor que ele confeccionou na cabeça dele, que é justamente aquele sentimento que ele nutre pela Olga. Então, quando ele vê que a Olga o ama, mas não ama da maneira que ele idealizou que alguém o amaria, isso faz com que ele se torne uma pessoa mais refreada. E isso vai causar essa espiral que eu fico mencionando para vocês o tempo todo, em que ele vai para frente, mas ao mesmo tempo também ele estraga tudo, porque a falta de autoconfiança faz com que ele vá jogando areia naquela relação,
até que um certo momento os dois, eles se, mais ou menos isso para metade do livro, no final da segunda parte, Oblomov finalmente se apercebe que realmente os dois se amam e pede ela em casamento. Os dois se tornam noivos, mas eles se tornam noivos meio que às escondidas. E aí a gente vai para a terceira parte, em que basicamente o Oblomov vai estragar tudo, porque o Oblomov se percebe que aquele ideal de amor que ele sente não é o suficiente para ele manter um relacionamento com alguém. Você vai casar com alguém? Você precisa pensar em onde é que a gente vai morar, qual vai ser minha renda. Eu não posso ficar aqui simplesmente vivendo de luz, eu não posso ficar aqui vivendo apenas do nosso amor ideal, contemplando o nosso amor ideal. Eu preciso me colocar no mundo, eu preciso cuidar dos meus negócios para que eu consiga dar uma nutrição, né, para que eu possa manter a minha família, para que eu possa ter uma renda para sustentar os meus filhos, etc. e tal. E isso deixa o Oblomov um pouco assustado e um pouco receoso. E aí ele vai entrar dessa vez numa espiral negativa até o momento em que a Olga vai se perceber que ele não vai mudar, que ele vai ser sempre essa pessoa um tanto quanto receosa. Ela vai terminar o relacionamento com ele. Esse momento é bastante intenso. Eu quero ler um trecho aqui para vocês. Olha só, esse trecho aqui, na página 415, é o momento em que o Oblomov vai começar a refletir sobre o relacionamento que ele tem com a Olga. Ele vai dizer assim: deitou-se suspirando com força, levantou-se, chegou a sair para a rua em busca das regras da vida, de uma existência plena de conteúdo e que fluísse serena dia após dia, gota a gota, na muda contemplação da natureza e dos fenômenos tranquilos e quase imóveis da vida familiar, doméstica, enervantemente pacífica. Ele não tinha vontade de imaginá-la como um rio largo que corria ruidoso com ondas borbulhantes, que era como Stoltz imaginava a vida. Bom, como vocês podem ver, o que ele quer, o ideal dele aqui é uma vida pacífica, tranquila. Ele não quer que a vida seja algo ruidoso, ele não quer lidar com essas intercorrências da vida. Ele quer que a vida seja simplesmente uma grande tranquilidade, aquela coisa pacífica. E ele se percebe que a vida com a Olga, por mais que ele seja apaixonado por ela, a vida vai ser sempre dessa forma, porque você vai ter sempre coisas para cuidar. Né? A vida vai ter seus altos e baixos, você vai ter dificuldades, vão aparecer problemas. Você não pode imaginar que a sua vida vai ser um grande jardim do Éden, que um dia na sua vida você vai lutar e um dia vai ser tudo tranquilo. Não, a vida sempre vai ter problemas, a vida sempre vai ter coisas que vão te causar preocupação, e ele não quer aceitar isso, ele tem essa dificuldade de aceitar. Até que um momento, como eu mencionei, a Olga se cansa de tudo isso e resolve terminar tudo com ele. Então ela tem uma explosão de raiva muito grande, é uma explosão de frustração enorme, e aí eu vou ler para vocês aqui o que ela vai falar. Ela é bastante dura, inclusive. Ela diz assim: por causa do orgulho, fui castigada por esperar demais de minhas energias. Foi nisso que me enganei, e não naquilo de que você tinha receio. Eu não sonhava com a mocidade e a beleza. Pensei que ia trazer você de volta à vida, que você ainda podia viver graças a mim, mas você está morto há muito tempo. Eu não contava com esse equívoco, mas esperava tudo, tinha esperança de que, enfim, não consigo ficar de pé, as pernas estão tremendo. Até uma pedra teria ganhado vida com aquilo que fiz. Agora não farei nada, não vou dar nenhum passo, nem irei mais ao jardim de verão. Tudo é sem sentido. Você morreu. Concorda comigo, Ilya? Acrescentou Olga depois de um breve silêncio. Você nunca vai me acusar de ter me separado de você por orgulho, por capricho, não é? Então veja que interessante. Ela perdeu completamente a paciência, ela se sentiu frustrada com a falta de ação dele e ela resolve terminar o noivado. E foi um noivado que justamente não foi nem público, né? Não chegou a ser um noivado público, porque o Ilya nunca assumiu publicamente que ele queria se casar com a Olga, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele teria que se comprometer perante a sociedade de que ele se tornaria uma pessoa mais ativa, de que ele abandonaria aquela vida de indolência, aquela vida de passividade, e ele teria que cuidar dos interesses da sua esposa. Isso não apenas perante ela, mas perante toda a sociedade, e ele não consegue fazer isso. Inclusive, uma grande parte desse
uma grande parte dessa parte 3 é ele tentando lidar com os boatos de que os dois estão noivos. Então todo mundo já está sabendo que eles estão noivos, né? Os criados da família dela e da família dele já estão sabendo que os dois estão noivos, tá todo mundo feliz, olha, parabéns, não sei o quê. E ele fica revoltadíssimo, ele não quer que as pessoas saibam que os dois estão noivos exatamente porque ele tem medo desse compromisso, ele tem um medo de se comprometer com ela dessa forma, e então ele acaba colocando um pouco de sal, né, na relação dos dois, até que a coisa fica um tanto quanto insustentável. E aí em seguida nós vamos para a parte final, a parte 4, em que nós vamos ter o destino dos personagens. Aí é uma parte que eu gostei, eu fiquei bastante emocionado, digamos assim, porque obviamente o Oblomov fica muito mal. Ele está morando em outra casa agora, ele está morando na casa da comadre do Tarantiev, aquele personagem que eu mencionei no começo do livro. Está morando na casa dessa mulher. Essa mulher é uma mulher bastante simples, é uma mulher do povo, dá a entender que ela não é uma mulher muito rica, que a casa dela é uma casa um tanto quanto mais simples do que seria aconselhável pela condição social de Oblomov, e Oblomov começa a ter uma relação com essa proprietária da casa, essa comadre do Tarantiev, e ele vai pouco a pouco assim se apaixonando. É muito curiosa essa parte, porque ele se apaixona pelo braço dela, porque ele frequentemente está vendo o braço dela. Essa proprietária, ela é sempre mencionada como proprietária o tempo todo. No final a gente fica sabendo o nome dela, mas ela é sempre descrita como a proprietária, ela não tem um nome. Mas depois a gente fica sabendo qual é. E então ela está sempre ali na cozinha, né? Ela mesma cozinha, né? Ela ajuda as criadas dela também a cozinhar, e ele está sempre vendo o braço dela passando ali pela porta quando ela está entregando os pratos para o Oblomov, e ele vai pouco a pouco se apaixonando por esse braço. Então veja você que como é bastante curioso isso, porque um dos temas desse livro é o fato de que essa aristocracia russa é criada na base de que tudo é feito pelos servos. Os servos fazem tudo pelos seus patrões. Até o momento em que Oblomov diz para o seu criado Zahar que ele pretende viajar para o exterior em algum momento, como aconselhado pelo Stoltz, o Zahar vai dizer assim, mas você vai viajar para o exterior, mas quem que vai colocar sua bota? Quem que vai colocar sua roupa? Você não vai ter ninguém para colocar sua roupa, porque lá nos outros países ninguém faz isso. Então, Oblomov, ele precisa de ajuda até para se trocar, para colocar roupa. Ele é um aristocrata completamente indolente. Então, é bastante curioso que ele se apaixone por uma mulher, pelo braço dela, que na verdade é o braço que está servindo para ele. Então, essa relação vai sendo construída com base nessa servidão que as pessoas têm em relação a ele. Então, o momento em que ele conhece a mulher Olga, que não é uma mulher que vai se apaixonar por ele, que não vai servi-lo da forma que um criado serviria, ele tem essa dificuldade de seguir em frente, de ultrapassar essa linha do subjetivo, do sentimento subjetivo, e colocar esse amor num plano objetivo da sociedade. Olga, por sua vez, fica bastante triste por um momento, e ela mora com a sua tia, a sua única parenta é uma tia sua. As duas vão viajar para a Europa, elas passam um tempo na França, passam um tempo na Suíça, e nessas viagens as duas têm um reencontro com Stoltz, e os dois começam a se aproximar cada vez mais, e eles terminam por se casar. Então ela troca o Oblomov pela antítese do Oblomov, que é o Stoltz. Os dois se casam, e o Stoltz fica bastante preocupado em saber qual vai ser a reação do Oblomov quando ficar sabendo que os dois estão casados. Mas quando ele volta para São Petersburgo, ele vai visitar o Oblomov na casa dessa proprietária. Ele fica um pouco tanto quanto chocado, porque ele vê que Oblomov retornou aos seus hábitos antigos, ele está vivendo na imundície, ele não tira mais o seu roupão, ele não sai mais de casa, e ele está morando numa casa que não condiz com a sua condição social.
ele fica bastante incomodado com isso. E quando o Stoltz revela que ele se casou com a Olga, que é um momento bastante tenso, que a gente imaginaria que ocorreria uma tensão entre os dois, porque afinal de contas Oblomov nutria uma paixão avassaladora pela Olga, Oblomov não tem nenhuma reação. Essa falta de afetação dele, na minha opinião, diz muito sobre o caráter dele. Ele até fica bastante feliz, ele fala, que bom, graças a Deus, vocês se casaram, vocês são um casal maravilhoso, toda a felicidade do mundo, e que é uma quebra de expectativa muito grande, mostra essa incapacidade do Oblomov de realmente se colocar no mundo, de se posicionar no mundo, digamos assim. O clímax dessa parte do livro é que nós ficamos sabendo que o Tarantiev, que é aquele personagem que aparece lá no começo do livro, estava roubando dinheiro do Oblomov junto com o irmão da proprietária. Essa parte parece muito aquele romance brasileiro do Machado de Assis, né? Quincas Borba, que é um casal de pilantras que tenta se aproveitar da ingenuidade do protagonista, né, que é o herdeiro do Quincas Borba. Aqui nós temos algo bastante parecido, em que o irmão da proprietária e o Tarantiev se aproveitam da inocência e da ingenuidade do Oblomov para tentar roubar dinheiro dele, né? Colocam uma pessoa que é da confiança deles para ir lá administrar a propriedade de Oblomovka, e por causa disso eles acabam pegando mais dinheiro dele. Depois eles fazem com que o Oblomov assine uma nota promissória em favor da proprietária para que ele possa, na verdade, pagar dinheiro depois de empréstimo para os dois. E ele não se percebe que ele está sendo roubado. Ele tem só talvez uma leve consciência de que algo pode estar errado, mas ele não se percebe que ele está sendo roubado, que ele está sendo espoliado do seu patrimônio. E quando o Stoltz aparece novamente na casa do Oblomov, imediatamente ele percebe o que está acontecendo e ele imediatamente resolve tomar uma atitude. Então ele faz, assim, é um negócio que em 24 horas ele resolve toda a situação. Então, novamente, cria-se esse contraponto entre as duas características. E então, por causa dele, o Oblomov acaba resolvendo toda a sua situação, porém ele nem age para isso. É extremamente curioso como tudo que acontece na vida do Oblomov não é por conta da sua própria vontade. São as coisas boas que acontecem com ele, algumas delas, são todas méritos do Stoltz que age em favor dele. Então ele tem essa sorte de ter um amigo bom como o Stoltz, que cuida dos interesses dele e que por causa disso ele acaba não terminando a sua vida na pior, né? Quando o Stoltz vai embora dessa vez, depois de ter salvado a pele do Oblomov mais uma vez, o Tarantiev tenta uma última vez extorquir dinheiro do Oblomov. E ele quase consegue fazê-lo, até que ele comete um erro fatal, que é mencionar a Olga. Ele chama a Olga de sua amante, né? Diz que a Olga é sua amante. Oblomov dá um tapa na cara do Tarantiev, Tarantiev vai embora, e essa é a única atitude mais prática que ele tem na vida, é a única grande atitude de coragem que ele tem nessa vida, que é expulsar o Tarantiev da sua casa. Mas percebam que essa atitude que ele tem não é uma atitude que vem necessariamente das suas próprias forças ou de um aprendizado que ele teve ao longo de sua vida, mas é por causa desse gatilho emocional que ele teve ao ser mencionado o nome da Olga. Então ele age dessa forma que é um tanto quanto instintiva, o que, resumindo, nós chegamos à conclusão de que Oblomov é um personagem que não muda ao longo do livro. Ele não tem um crescimento pessoal, diferentemente do que a gente vê, por exemplo, em Pais e Filhos, em que um personagem, um protagonista, ele tem uma pequena mudança de atitude que faz com que ele consiga se adaptar à vida na sociedade. Oblomov, ele permanece, portanto, resistente a isso, e ele tem consciência de que ele nunca vai mudar, de que ele vai sempre permanecer aquela pessoa indolente, e assim ele vem a falecer depois de se casar com a proprietária, que, como eu falei, é uma pessoa que se adequa muito mais ao seu estilo de vida, porque ela aceita
esse papel de esposa barra criada dele, diferentemente da Olga, que é uma pessoa independente, mais autônoma e que precisaria ser nutrida de uma forma um tanto quanto diferente do que seria esse relacionamento que ele tem com a proprietária da casa onde ele mora. As duas personagens, a Olga e a proprietária, são bastante curiosas, elas são contrapontos. Talvez a Olga seja um protótipo da mulher moderna. A Olga também é uma pessoa bastante romântica, ela quer um amor romântico para ela, mas ela quer um amor em que os dois possam ser iguais ou que os dois possam crescer juntos, ao passo que a criada, a proprietária da casa, prefere servir ao seu marido tal qual os antigos faziam. Oblomov aceita esse amor porque é um amor bastante cômodo para ele, mas ele é um amor que está longe desse seu ideal. E Oblomov falece sem poder colocar em prática os seus ideais. Os seus ideais, na verdade, foram colocados em prática pelo próprio Stoltz. Stoltz, ele assume as rédeas da propriedade de Oblomovka e ele consegue fazer com que aquela propriedade cresça, se desenvolva. Todo aquele plano que Oblomov queria fazer é na realidade feito pelo Stoltz. O Stoltz consegue restaurar aquela propriedade, ele faz com que aquela vila cresça, enfim, e ele vai deixar tudo isso para o filho do Oblomov. Então ele está empenhado a criar o filho do Oblomov com essa proprietária como uma pessoa mais ao caráter, digamos assim, alemão, mais prático, mais capaz de lidar com as dificuldades da vida prática. Bom, esse é o livro, eu gostei demais de ler, apesar de ter esse toque bastante triste no final das contas, a gente tem um diálogo muito bonito no final entre o Stoltz e a Olga, em que eles começam a falar sobre o Oblomov e falar como o Oblomov, na verdade, é uma pessoa muito boa e que, na verdade, ele se recusou a perder a sua própria alma, que ele se recusou a toda forma de degradação, que ele se recusou a não jogar o jogo do mundo por questões éticas, que ele escolheu se manter como uma pessoa moralmente intocada, porém, por causa disso, ele não conseguiu agir no mundo de uma maneira muito consistente. Então, esse personagem que, novamente, faz um pouco essa referência ao príncipe Mishkin de O Idiota, que é o personagem que tem muitos ideais, é descrito basicamente como um grande santo moderno, porém é um personagem que é mal visto, é um personagem que é rejeitado pelo mundo e visto como esse grande idiota. Como eu falei, esse aqui é um livro maravilhoso, é um livro que, se vocês não leram, eu contei aqui a história para vocês, eu não sei se vocês assistiram, independentemente dos spoilers, recomendo demais essa leitura. Eu não consigo dizer o quanto eu recomendo essa leitura. Eu tenho certeza que vocês vão sair encantados dela, e assim como eu saí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até o final, eu só tenho a agradecer o apoio de vocês e desejo a todos uma boa semana e boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.